agradeço mais uma vez a oportunidade de poder apresentar esse trabalho. O grupo, ele é fruto de uma pesquisa que eu estou começando, na verdade, e acho que ele mostra bem um pouco esse momento que eu estou, porque ele é um pouco, eu estou considerando um pouco como um desdobramento da minha dissertação de mestrado, que eu concluí agora em junho, com a orientação da professora Ana Cláudia, e já é também um olhar prospectivo, na perspectiva aí da tese de doutorado que eu inicio agora em 2019, e eu vou procurar entender um pouco, depreender um pouco essa do Papa Francisco a partir de uma grande quantidade aí de gêneros, uma diversidade de gêneros discursivos, homilias, encontros, entrevistas. Então esse trabalho que eu apresento é uma pesquisa inicial, e como eu acredito que seja um desdobramento da dissertação, eu retomo. Eu trouxe, só para recordar um pouco então, para quem não conhece, para quem não teve contato com a dissertação, eu fiz esse é o título, Habemus Papam, as eleições papais nas coberturas midiáticas dos jornais paulistas de Leão XIII em 1878, eleito em 1878, a Francisco, eleito em 2013. São 11 papas, um corpus de mais ou menos 115 páginas de jornal, pegando o Estadão, a província de São Paulo, que era quando o Estadão surgiu, né? E a Folha de São Paulo também desdobrado na Folha da Manhã e na Folha da Noite. E o que eu procurei identificar foram os modos como esses jornais fazem circular e projetam o simulacro dos papas logo que são eleitos, num período bastante também determinado, era ali logo após as eleições e pegando até o início do governo. E nós chegamos aí, eu trouxe aí um pouco do que foram as conclusões a partir dos regimes de interação pelos blocos, e a gente chegou aí do lado da junção no diplomata e no curial, que estariam aí regidos no caso do diplomata, por uma programação, e no curial pela manipulação, e do outro lado o evangelizador e o pastor estaria aí no aleatório, no acidente, e o pastor no ajustamento, no sensível. Um pouco contextualizando aqui dentro do ateliê, semiótica da política, a gente procurou, eu trouxe um pouco do fio condutor desse ateliê, né, que é a construção na e pela mídia, ou seja, uma construção da visibilidade do corpo político, muito pensando no trabalho da Piotr, que estudou a configuração do corpo político, individual e coletivo, porque a gente tem, por exemplo, meu trabalho que é mais voltado para a questão da construção do corpo político do Papa Francisco, mas também tem o trabalho do papel de apresentado como que é essa questão da nação, o corpo, a nação como corpo. Aí contextualizando um pouco especificamente o recorte que eu fiz para trazer aqui para o CPS, foram os escândalos de abusos sexuais na Igreja Católica. Eu retomo ali os principais que estão envolvidos no que eu analiso. Então, por isso, o primeiro grande escândalo de 2002, da Arquidiocese de Boston, que inclusive deu origem àquele filme Spotlight, que foi uma série de casos envolvendo clérigos. Em 2005 começaram também a surgir alguns casos na Irlanda. Esses casos foram retomados depois, em 2009, quando saiu um relatório que envolvia o principal cardeal do país. Ele era o presidente da Conferência Episcopal. E agora, em 2018, já envolvendo o Papa Francisco, uma série de denúncias no Chile. Todos esses casos eles têm em comum, eles denunciavam, envolviam a conivência da hierarquia. Então você tinha bispos e superiores de congregação que de alguma maneira sabiam das denúncias, sabiam dos abusos e ou não faziam nada ou ajudavam até a cobertar. No caso de Boston, se descobriu uma rede mesmo que tinha até advogados da Cúria em parceria com as redes de delegacia, com os juízes, um pouco fazendo com que os padres abusadores não fossem punidos. Especificamente, esses
o que eu analiso, né, o que eu procurei começar a analisar nesse artigo foram os dois escândalos pelos quais teve que enfrentar Bento XVI e Francisco. E aí eu chamo a atenção, Bento XVI, eleito em 2005, passou por um grande escândalo em 2010, que era aquela questão da Irlanda, e Francisco, eleito em 2013, passou pelo escândalo em 2018, que é os escândalos lá no Chile. Eu chamei a atenção nisso no artigo, eu até disse no artigo que isso era mais anedótico, não contribuía tanto na construção do sentido, mas é interessante porque, como vocês podem ver, os dois papas passaram pelos escândalos quando estavam completando 5 anos de pontificado, de governo. Isso, em termos, para as análises, foi importante porque acabou que os jornais, por conta deles estarem celebrando 5 anos, os jornais prepararam muitos materiais relativos a um balanço de governo deles, e como eles estavam muito próximos da crise, isso tem muito material repercutido nos jornais. Então, Bento XVI escreveu uma carta em inglês, o título da carta é Carta Pastoral do Santo Padre Bento XVI aos católicos na Irlanda, e Francisco, uma carta em espanhol, Carta do Santo Padre Francisco aos católicos que peregrinam no Chile. Para fazer as análises eu usei as cartas originais, até porque esses textos especificamente não tinham tradução oficial no site do Vaticano, então eu usei no artigo, eu vou traduzindo, mas para fazer as análises eu usei os textos originais. Aí, numa primeira visada, é olhar a carta como uma estratégia, né, usando aí aquele estudo do Landowski, a carta como modo de presença, como ambos recorrem ao gênero para apresentar um simulacro de proximidade, numa enunciação que cria efeitos de sentido de presença em ato, sem esquecer que é um gênero epistolar, então ele está numa programação, ele está numa intencionalidade, e num nível concreto as cartas são muito similares. Numa primeira leitura, elas parecem bastante no sentido da figurativização, tanto dos abusos, como os dois papas lidam com os abusos, ora como grandes escândalos, grande problema, e a própria reação dos dois papas. Primeiro, a questão de ambos terem escolhido escrever em cartas, mas também como eles se figurativizam, como eles se projetam, ambos com expressões como vergonha, envergonhados, tristes. Então, no nível concreto da manifestação, as cartas são muito parecidas. O que chama a atenção é essa análise da enunciação, e aí eu procurei aqui, num primeiro momento, como eu disse, é uma pesquisa bastante inicial, mas nessa primeiro olhar, eu estou dividindo aí o que eu estou chamando de uma predominância do papel temático, no caso da carta do Papa Bento XVI, e uma emergência, aí, um momento de que emerge um papel passional no caso de Francisco. Por que eu coloco predominância? Sempre também porque, como eu disse lá no início, a reação é muito parecida. São duas cartas, ambas elas estão nesse gênero, ambas são programadas, ambas têm uma intenção, mas eu tenho, no caso do Francisco, aí algumas irrupções desse passional. No caso do Bento XVI, já no título ele coloca, é uma carta pastoral, que é um gênero específico de documento dentro da igreja. Então você já tem aí uma oficialidade e uma reiteração do papel temático do pastor. Ele, logo no início da carta, ele diz que está escrevendo como pastor da Igreja Universal, de novo acentua o papel temático do pastor. Uma boa parte da carta, o centro da carta, ela tem embreagens temporais enunciivas. Você está pagando ali a enunciação, apesar de ser uma carta, ele usa esse expediente para criar esse efeito de sentido de realidade objetiva. É um pouco perceber como os dois estão passando por um momento de grande escândalo. Eu não sei ainda, do ponto de vista dos governos, se isso se seria um acidente, eu ainda estou... Mas eles estão passando por um grande momento, uma grande ruptura, um grande problema, mas o Bento XVI ele demonstra na carta, com essa objetividade, um pouco esse distanciamento, ele consegue se distanciar e se projetar num simulacro mais formal. O fim da carta, ele envia uma bênção apostólica, também é outra marca dos documentos pontifícios
e nas comunicações dos papas em geral, você tem a questão da benção apostólica, que é uma benção que só o Papa pode dar, e ele assina em latim, destacando o cargo. Então ele assina Benedictus Papa. Tudo isso eu coloquei como marcas dessa enunciação, desse papel temático, que para mim é um corpo, e aí até, por isso que eu estava na pesquisa do que o Landowski chama lá do ter e do fazer sentido, porque para mim isso aqui está muito presente, que é como Bento XVI, com essa enunciação, ele projeta um corpo que tem sentido, nesse sentido do papel temático, do dado, do inteligível mesmo. Pelo lado de Francisco, a carta não é uma carta pastoral, é uma carta. Ele, ao contrário de Bento XVI, que escreve como pastor da Igreja Universal, ele em vários momentos ele coloca que escreve com os irmãos bispos. Então ele vai anulando esse papel temático para se aproximar. As debreagens são todas enunciativas, a carta é toda em primeira pessoa. Ele não envia a bênção apostólica, mas ele reza pedindo a intercessão de Nossa Senhora, e ele só assina Francisco. Então, agora, aí, fazendo esse paralelo com a questão do ter e do fazer sentido, aqui eu percebo que tem essa projeção de um simulacro, de um corpo que faz sentido na relação. Isso, eu já estou fazendo um levantamento, porque daí agora eu quero ver a repercussão dessas cartas, não só das cartas, e como foram grandes escândalos. No caso do Papa Bento XVI, foi uma série de denúncias lá na Irlanda, e no meio das denúncias começaram a aparecer também denúncias de casos na Alemanha, que ele próprio estaria envolvido no sentido de saber e não punir os padres. E no caso de Francisco a mesma coisa. Foi um caso, ele tinha recebido uma denúncia de que um bispo chileno estava cobertando casos, tinha ali uma espécie de rede para cobertar casos. Ele alegou que não tinha recebido provas. Em janeiro ele foi ao Chile e foi alvo de vários protestos no Chile, da comunidade revoltada pela postura inicial dele, porque num primeiro momento ele não tomou nenhuma iniciativa e disse que não tinha provas. Aí ele enviou uma série de peritos para o Chile, descobriram-se várias provas, e aí ele se viu na necessidade de tomar uma postura diferente. Então tem uma série de documentos, de cartas, nos jornais que eu estou fazendo um levantamento que eu pretendo analisar. Como conclusões preliminares, essa questão do etos conotado nas manifestações discursivas aponta para uma alternância, como eu já disse, entre esse fazer do papel temático, que estaria na lógica da junção, e um fazer do papel passional, que estaria na lógica da união, que do passional emerge esse sentido sensível, estésico, e que os simulacros veiculados pelas mídias desforizam, por um lado, o fazer temático e euforizam o fazer passional. E é isso. Então, aí eu vou convidar a Maria Paula Piotr para fazer o relato do trabalho. Está saindo o som? A Ana Cláudia disse que esse é um lugar performático. Então eu decidi começar fazendo o elogio ao pesquisador. Eu acho que merece um olhar delicado ao olhar amoroso que o Rafael tem com o sagrado. Eu acho isso extraordinário. Mas, ao passo que é um olhar amoroso, ele nunca deixa de ser comprometido. Então, de cara, essa foi a minha primeira impressão com o seu trabalho. O Rafael é também um colega muito inspirador, muito. E eu acho que não é à toa que você já está dando um salto para o alto, como diz a nossa orientadora. Bom, vamos lá. Passado o elogio ao pesquisador,
Eu acho, Rafael, que como introito para cingir o seu lugar de fala, falar das cartas, examinar as cartas, e você já tem uma análise dada a isso ou isso na sua escritura, acho que é super válido. Mas eu queria chamar a atenção para a questão da remissão à sua pesquisa, porque você no seu texto não faz remissão à sua pesquisa. E por que essa remissão? Embora a pesquisa seja você não precisa falar da sua pesquisa sempre que você tem falado do Papa, não é isso que eu quero dizer. Mas quando você fala desse mundo da carta, do epistolar, como que você usa o termo? Está na sua tipologia. Eu não anotei aqui, mas você diz que ele é o outro. O evangelizador, por exemplo, quando Francisco escolhe um modo evangelizador de se dirigir para se redimir dos abusos, dos eventos, você já está utilizando da sua tipologia. Então, acho que você poderia citar assim, como nota de rodapé, até para ampliar o horizonte de quem leu o seu artigo. Mas só nesse sentido, e acho válido mesmo como introito, porque você está dizendo